Gênesis, capítulo 50, verso 14 ao 21. Olha que texto interessante, irmãos. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, de seu pai, do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Versículo 20. Vocês pretendiam me matar. Guarde o versículo 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, esse texto de José, sobre José, ele começa no capítulo 37 do livro de Gênesis e termina o livro do Gênesis falando sobre toda a história dele. José, um dos filhos mais jovens do seu pai, e ele tinha um problema muito sério com seus irmãos. Ele era invejado pelos seus irmãos, pelo cuidado que a sua mãe tinha com ele. A sua mãe lhe fazia túnicas, ele recebia os melhores cuidados, as maiores atenções. Isso causou no coração dos seus irmãos um pouco de inveja, ou melhor, muita inveja. E essas pessoas, esses irmãos, tiveram a brilhante ideia de matar José, vender José, de alguma forma eliminar José de sua casa, para que ele não fosse mais uma ameaça. Então José, ele é vendido, e a gente vai falar sobre isso no final, em toda a história. Só que algumas coisas acontecem na vida de José. Ele passa 13 anos, ele tinha 17 quando ele é lançado numa cisterna, num poço. Ali ele é resgatado, ele é vendido como escravo, e ele passa 13 anos de sua vida sofrendo todo tipo de problema. José é colocado como escravo, vendido como escravo, ele é levado para um palácio, a senhora, a mulher do seu senhor, o acusa, e ele é preso, injustamente preso, e ele passa por 13 anos da sua história sofrendo todo tipo de retaliação. José, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa de mal com a vida. Ele tinha todos os motivos para querer destruir os seus irmãos. Mas o texto que nós lemos não fala sobre isso. O texto que nós lemos fala que ele mesmo diz que o cargo que ele consegue alcançar, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas qual era o cargo que José ocupa, então? Agora ele era o segundo homem do Egito. O primeiro homem era o faraó, e ele agora é o segundo homem do Egito. Ele é colocado como governador do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque José, enquanto ele estava na prisão, Deus o usa para revelar um sonho de Faraó. Faraó tem um sonho que ele vê 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas magras que comem, devoram as 7 vacas gordas, e ele chamou todos os sábios do Egito para tentar desvendar o sonho. Mas isso não foi possível. Apenas um homem que foi lembrado que estava na cadeia, preso injustamente, não se esqueçam disso, preso injustamente por algo que ele não cometeu, ele foi caluniado e foi preso.
Mas ele não abandonou Deus, mesmo na sua prisão. Então, alguém que conheceu José na prisão, vai até o faraó e diz assim, olha, eu conheci um homem lá na cadeia, e esse homem na cadeia, ele tem o Espírito de Deus. Ele vai adivinhar o que você sonhou. Então, esse homem, José, é chamado à presença do rei, de faraó, e ele adivinha. Ele está dizendo, então, para faraó o seguinte, as 7 vacas magras e 7 vacas gordas, é fácil de decifrar esse sonho. São 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. O Egito vai passar por 7 anos de muita abundância, mas depois virão 7 anos de muita escassez. Então, o faraó pergunta para ele, o que é que nós podemos fazer? Nós precisamos produzir em 7 anos e guardar em silos tudo que nós produzirmos, para que nos 7 anos de escassez o povo não morra de fome. O faraó, então, olha para a sabedoria daquele homem e diz assim, então é você que vai fazer isso. Você deu a ideia, você desvendou o sonho, então é você que vai resolver isso. E agora, José, que era um garoto de 17 anos, vendido pelos irmãos, foi escravo de viajantes do deserto, foi caluniado, foi preso, foi esquecido na prisão, agora ele se torna o governador do Egito. Coisas da vida. Imagina agora se José olha para todo mundo e diz assim, agora eu vou me vingar de todos. Agora eu vou destruir todos que me fizeram mal. Mas o coração de José não tinha essa pretensão. O caráter de José não estava voltado para isso. E eu quero, com essa mensagem, trazer uma reflexão sobre todos que estão aqui nessa noite. O que é que a vida, que tipo de pegadinha nós temos enfrentado na vida, e o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos sofrendo, com os golpes que a vida está nos dando, com os golpes que as pessoas estão nos dando. Querido, o problema não é o que a gente passa. O problema não são as traições das pessoas. Isso é natural. Você vai esperar o quê de um indivíduo, de um ser humano? O problema não está na traição de alguém. O problema não está em situações que nós vivemos na vida. A questão toda é, o que é que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou nutrindo raiva pelas pessoas que me fizeram mal? Será que eu estou nutrindo ódio, doido para me vingar na primeira oportunidade? José não tinha esse coração. José não tinha esse desejo, por isso que ele diz para os seus irmãos, eu não vou fazer mal a vocês. Eu vou cuidar de vocês. Olha o coração desse homem. Olha o coração de José, a que ponto esse homem, que nível de maturidade e espiritualidade esse homem alcança para não se vingar daqueles que fizeram mal a ele, os seus próprios irmãos. Queridos, essa semana, a diaconisa Hannah postou um vídeo, um corte das pregações, e eu replico nas minhas redes sociais, eu compartilho nas minhas redes sociais, e é muito interessante que às vezes a gente recebe vários comentários, e esse em especial eu recebi um comentário, dizendo assim, o problema todo que a gente vive, que aí eu falo sobre, você olha lá o contexto, está lá na rede social ainda, questões familiares, e a pessoa disse assim, num tom de muita amargura, o problema é quem está dentro da nossa casa. Queridos, se o problema da nossa vida é quem está dentro da nossa casa, a gente não precisa ir para o inferno mais. A gente está vivendo no inferno. Se as pessoas que estão dentro da nossa casa, se as pessoas que convivem com a gente são as maiores ameaças que nós temos, a questão não é o que as pessoas estão fazendo com a gente. Até porque nós não temos controle ou responsabilidade sobre o que as pessoas fazem, mas nós temos controle e responsabilidade sobre o que nós faremos com aquilo que nos fizeram.
José não tinha controle sobre o que os irmãos fizeram. José era um garoto. José amava os seus irmãos. José foi enganado pelos seus irmãos e foi lançado numa cisterna e disseram para o seu pai, José está morto. Pegaram a túnica que José tinha, sujaram de sangue de animal e apresentaram para Jacó, seu pai, e disseram, José está morto. Ou seja, esqueça, bote uma pedra sobre isso. Essa ameaça não volta mais. Repito, José tinha tudo para ser um delinquente, uma vítima da sociedade, como gostam de dizer aí fora. José, irmãos, tinha todos os motivos de ser um filho rebelde, de chegar no trono do Egito e dizer, eu vou acabar com todo mundo, eu vou destruir todo mundo. José resolveu, então, mostrar para todo mundo, e primeiro para ele, que ele não poderia fazer isso. Porque quem ama a Deus, e José amava a Deus, quem ama a Deus não se vinga daquilo que fazem com a gente. Mas a questão não está apenas na vingança. Eu acho que a pior coisa está no sofrimento de quem amargura ou amarga uma vingança. E a vingança, já dizem por aí, não sei quem foi o autor dessa frase, é como um copo de veneno que você bebe esperando que o outro morra. Então, quem mais sofre é quem está arquitetando a vingança. E eu quero dizer para você que somos cristãos, que temos a ação do Espírito Santo em nossa vida, mas nós temos algo que o Senhor nos dotou, que é o controle das circunstâncias e da ação do nosso coração. Deus nos deu essa capacidade. Deus nos dotou disso. Ele deu para cada um de nós a capacidade de controlar, a capacidade de não pagar na mesma moeda aquilo que nos fizeram. Não pagar o mal com o mal, mas como o Evangelho nos diz, pagar o mal com o bem. Talvez você diga assim, pastor, eu não sou assim não, eu pago o mal com o mal. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer seguir a Jesus, seja como Ele. É fácil? Não. Não é fácil, eu não estou falando que é fácil. Eu mato um leão por dia para tentar ser igual à sombra dos pés de Jesus. Mas é necessário tentarmos. Então Jesus, através dos seus ensinos, Ele nos chama a ter esse coração que controle qualquer situação quando nós estivermos diante delas. Quando nós estivermos diante de situações difíceis, porque José, ele não controlou a traição dos irmãos, mas ele controlou a sua reação. Você não vai controlar se alguém quiser te trair. Você não pode ter domínio sobre qualquer situação, mas você pode ter domínio sobre as tuas reações. Lembram-se de Pedro, no Getsêmani? Jesus estava orando no jardim, e os soldados vieram para prender Jesus. Pedro, impulsivo como ele só, ele pega a espada de um soldado, ele não tinha espada, ele pega a espada de um soldado e corta a sua orelha. Reação. Vimos especialistas de segurança pública dizerem, não brigue no trânsito. Alguém te fechou, o que você faz? Eu vou atrás. Vou fechar também. E se o cara estiver armado? Porque você é crente, você não anda armado. A única arma que você tem é a Bíblia. E olha que essa arma ela é poderosa, mas ela não é para matar ninguém. Essa arma é arma de vida. Às vezes ela é uma arma de choque, né, irmãos? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que tipo de reação nós estamos tendo? Arrancando a espada e cortando a orelha do primeiro? Tentando nos vingar das pessoas?
José foi vendido, irmãos. Imagina você, agora, se você tem irmão. Imagina que você foi vendido pelo teu irmão. Imagina, Vinícius, a Amanda te vende. Aí, já teve um aqui ofertando aqui, ó, já tem uma proposta de compra aqui. Imagina, Renata, seu irmão te vendendo. Imagina, Adriana, seus irmãos te vendendo. Queridos, qual é o sentimento que vem em nosso coração? Traição. Aqueles que deveriam cuidar, porque José era o menor, os irmãos eram todos mais velhos, aqueles que deveriam cuidar da gente estão nos traindo, estão nos esfaqueando. Ok, irmãos, você não tem controle sobre isso. Mas você não pode alimentar ódio por causa disso. As pessoas fazem o que elas querem. Elas vão fazer o que o seu coração mandar. E sabe o que acontece quando a gente fica amargando essa reação negativa? A gente começa a sofrer. E sofrimento, minha mãe já dizia isso, e é a mais pura verdade, gera câncer. Sofrimento dá câncer. Mas as pessoas escolhem sofrer, então elas estão se matando. E não é escolher o sofrimento porque a vida é difícil. Não, não. Ela escolheu sofrer porque ela teve uma reação negativa. Irmãos, eu conheço pessoas que há 20, 30 anos estão com o coração, parece um urso, de tão peludo. Um coração cheio de raízes de amargura. Um coração sofrendo, doido para se vingar na primeira oportunidade. E essa pessoa está doente, ela não sorri mais, ela não tem mais prazer na vida. Ela pode comer a melhor comida do mundo, não faz sentido para ela. Irmão, se você está nessa condição hoje, pegue essa palavra. Pegue essa palavra e leve para a tua vida. Talvez você tenha ouvido uma palavra dura do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu irmão. Talvez você tenha escutado uma palavra que feriu a tua alma. E uma palavra que não sai da tua mente, cada palavra, cada letra, cada palavra daquela frase. E aquilo está te fazendo mal. E você não consegue se livrar disso porque feriu a tua alma. Mas a pessoa, e o ditado é o mais certo possível, quem bate, esquece. Então a pessoa que falou essa palavra para você, ela nem lembra da gente mais. Ou talvez não lembre mais da palavra que foi dita. Mas as pessoas estão remoendo palavras ao longo de anos. Remoendo palavras, carregando consigo amargura, tristeza, dor, sofrimento, doenças físicas, psicológicas, emocionais. Porque não tiveram uma reação positiva. Repito, você não pode controlar o que os outros fazem com você, mas você pode controlar aquilo que não vai destruir o teu caráter, a tua fé, as tuas emoções. José também não controlou a injustiça dos seus irmãos. José também não controlou a injustiça da mulher do seu senhor. O seu senhor chamava Potifar. E a mulher do seu senhor disse que José a assediou. José não fez isso, não fez aquilo. Mas José também não pôde controlar essa injustiça, mas ele controlou a sua integridade. Ele se manteve íntegro diante do Senhor. Você não consegue controlar o que falam a teu respeito. Eu trabalhei, a maioria que sabe disso, eu trabalhei na prefeitura, na subprefeitura de Santa Anésia, e o que falaram de mim, vocês não têm noção. E não foi um, não
não foi 2, não foram 10. Mas a minha integridade, ela precisa ser mantida. Você não controla o que falam a teu respeito. José não controlou essa injustiça. Ele foi condenado, ele foi acusado injustamente e foi preso por um crime que ele não cometeu. Como é que você sairia da cadeia? Sabendo que você perdeu anos da tua vida, preso por um crime que você não cometeu. Então, deixa eu te fazer pensar de uma outra forma. Talvez você diga, pastor, mas eu nunca vou cometer um crime. Ok. Mas e aquela prisão emocional? E aquela prisão que não tem grade? Aquela prisão dentro do coração? Aquela prisão onde os pensamentos bombardeiam dia e noite? Isso é prisão. Uma prisão que não tem parede, não tem grade, não tem vigia. As pessoas, elas são os seus próprios algozes, mantendo-se presas, porque alguém cometeu alguma injustiça. Mas José, ele não abandonou os seus princípios. Se você sofrer alguma injustiça de alguém, não abandone os seus princípios, continue vivendo da forma que você acredita. Não deixe que a injustiça das pessoas determine os seus valores. Se disseram que você fez isso e você não fez, não permita que elas tenham razão, porque numa reação ruim, você vai mostrar para elas que elas tinham razão. Se disseram, fulano roubou, fulano traiu, dizendo isso a nosso respeito, não deixe que essas pessoas tenham razão, porque nós vamos ter uma reação ruim, vigorosa, destemperada, e as pessoas vão dizer, está vendo? Eu tinha razão no que eu falei. A injustiça das pessoas não podem determinar os nossos valores. Uma outra coisa que me faz pensar na vida de José, ele tinha uma palavra de Deus sobre ele. Lembre-se que José tinha 17 anos quando ele foi lançado na cisterna. Aos 30, ele se tornou governador do Egito, ou seja, foram 13 anos. José ele não pôde controlar o tempo. Ele não sabia que ele ia ficar 13 anos nessa situação, entre escravidão, presídio. Ele não sabia. Mas ele controlou a sua perseverança. José não se corrompeu. Você não controla o tempo, mas você pode controlar a tua perseverança, a tua fidelidade. Você não sabe quanto tempo você vai passar por essa situação que você está passando. Talvez hoje você esteja vivendo algo difícil. E aí pense nisso que você está vivendo, que é algo difícil. Está complicado, você não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Você não consegue imaginar que aquela situação pode ser mudada. Você não tem controle sobre esse tempo, mas você tem controle sobre a sua integridade diante de Deus. Falo sobre irmãs que querem se casar, que estão esperando um homem da parte de Deus, homens que querem se casar. Você não tem controle sobre esse tempo. Mas você precisa manter a tua integridade, perseverar. Então José, ele se mantém íntegro na presença de Deus, porque ele tinha uma promessa quando ele era jovem. E essa promessa demorou anos para se cumprir. Imagina você esperar 13 anos uma promessa. Talvez você diga assim, pastor, Deus me livre. Eu abandono Deus. Ou, pastor, eu vou me manter. E quando José toma a decisão, então, de se manter, quando ele toma a decisão de permanecer na presença de Deus, existe um tempo entre a escravidão e o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento. E ali houve escravidão, houve humilhação, houve prisão e houve esquecimento.
Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque elas querem controlar o relógio de Deus. Então eu estou dizendo para você, se você tem uma palavra sobre a tua vida, espera. Espera. E aí me faz lembrar eu vi um vídeo recentemente, 2 homens escavando um barranco. E os 2 escavando em buracos diferentes, mas os 2 estão na mesma direção. E, de repente, eles estão em busca de uma pedra preciosa. A pedra preciosa estava aqui. Aí o de cima continua, e ele cava até o final e ele acha a pedra preciosa. Só que o de baixo, quando ele está faltando pouco para chegar na pedra, ele para. E ele volta. Apenas um chegou no seu prêmio. Eu quero dizer para você, se o tempo está demorando, persevere. Continue. Porque você pode parar, e aí você me diz assim, pastor, então qual é o meu limite? O teu limite é nunca parar. Porque você pode parar exatamente quando você for escavar a última mãozada ali, o teu prêmio está do outro lado. Então não pare. A palavra para você é uma palavra de orientação e de ordem. Não pare. Avance. Persevere. Está difícil? Continue. Sabe por quê, querido? Porque a espera, ela também faz parte do propósito de Deus. A gente diz assim, mas eu quero estar no propósito de Deus. A espera faz parte. Sabe por que a espera faz parte? Enquanto Deus trabalha na situação, Ele também está trabalhando em nós. Está difícil? Irmãos, se você já esperou algo por um bom tempo, você sabe do que eu estou falando. O quão difícil é esperar, porque nesse momento que você está esperando é onde você está orando, onde você está buscando, onde você está confiando, onde as coisas estão acontecendo e Deus está falando, ora mais um pouquinho. Jejua mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque eu estou trabalhando em você. Daqui a pouco, quando eu perceber que você está tudo bem, as coisas acontecerão. Então, queridos, esperar faz parte do propósito de Deus. E, por fim, o último ponto, José não controlou o seu passado. Ele agora é governador do Egito. Lembre-se. Passaram-se 13 anos. José agora é governador do Egito. Um dos homens mais poderosos do mundo naquela época. Ele não pôde controlar o passado. Que passou? Passou. Mas ele controlou o perdão. Ele resolveu perdoar os seus irmãos. Talvez você diga assim, pastor, eu não estou vivendo hoje uma traição, mas eu já vivi. Você não pode controlar o que você viveu, mas você pode controlar o teu perdão. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. José perdoou, mas ele não parou de viver. Não adianta a gente falar que perdoou, mas a nossa vida está amargurada. Não adianta a gente falar que perdoou, mas a nossa vida não avança nunca mais. Por quê? Porque alguém fez isso comigo, então não houve perdão. Querido, eu vou te falar algo muito precioso. Quando você decide perdoar alguém, você não está perdoando aquela pessoa somente, não. Você está dizendo para você mesmo, eu vou continuar vivendo. É você que está recebendo a libertação para continuar vivendo. Irmãos, é fácil? Claro que não. Não é fácil perdoar uma traição. Talvez aquele marido que você gostava tanto, confiou tanto, ele te traiu. Aquela esposa que você gostava tanto, confiou tanto, entregou tudo nas mãos dela, ela te traiu. Um filho que te passou a perna te traiu. Um pai e uma mãe que talvez você não esperasse isso nunca, porque ninguém espera isso de pai e mãe. E eles te traíram. Decida perdoar, decida avançar, você tem controle sobre isso. José então coloca diante dele a decisão de não se vingar dos seus irmãos. Tatá, coloca para mim, por favor. Lá o finalzinho, esse aí eu coloco os 3 últimos versículos. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim,
Por acaso sou Deus para castigá-los? Verso 21, 20 e 21. Vocês pretendiam me fazer o mal. Olha o que ele está falando para os seus irmãos. Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo, ou seja, como governador do Egito, para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Verso 21. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Irmãos, olha o que ele está falando. É um homem livre. Livre de amarras, livre de sentimentos ruins, livre da amargura, livre do ódio. Um homem aberto ao perdão, um homem aberto a ajudar quem o magoou, quem o feriu. Desse modo, José tranquilizou os seus irmãos com a sua bondade, passou a tratá-los com bondade. Irmãos, isso é cristianismo. É você tratar as pessoas, porque tratar as pessoas bem que te fizeram mal, em primeiro lugar, tratando o nosso próprio coração. Nós precisamos tratar o nosso coração para que a gente escolha perdoar. Escolher perdoar não é uma decisão fácil. Mas primeiro nós precisamos tratar o nosso coração. E tem uma ilustração e conta-se que 2 homens foram presos na mesma cela durante anos. E eles foram soltos, juntos. E aí um deles pergunta para o outro: você já resolveu ou já perdoou aquelas pessoas que te fizeram mal? E ele respondeu: nunca perdoarei. E aquele que fez a pergunta, então diz assim: nesse caso, você continua preso. Muitas pessoas estão livres, entre aspas, por fora, mas estão acorrentadas e presas por dentro, presas em mágoas, rancores, ressentimentos. José decidiu sair dessa prisão física com a sua alma livre também. Não foram só as algemas, mas também a prisão emocional. E eu concluo dizendo que José nos ensina que existem 2 áreas da nossa vida. Aquela que nós controlamos, olha para mim aqui, guarde isso. Ou melhor, a que não controlamos, que são as decisões dos outros, as injustiças dos outros, o passado, o tempo de Deus e as circunstâncias. Essas, nós não temos controle sobre elas. Mas existe, então, aquelas que nós temos controle. A nossa reação, o nosso caráter, a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa disposição de perdoar. Queridos, o teu milagre pode estar a um passo da tua vida. O teu milagre pode estar mais perto de você do que você imagina. Se existe algo no teu coração nessa noite que precisa ser removido, entregue para Jesus, para que você receba cura. E o interessante da cura das feridas é que a marca, ela fica para sempre. Mas não existe mais sangramento, não existe mais risco de contaminação, não existe mais risco de inflamação ou infecção. Pode subir, César. Porque a ferida está fechada. Marca sempre vai existir. Então, queridos, o grande milagre de José não foi chegar ao palácio. O maior milagre de José foi ele ter sido curado por Deus. Porque existem muitas pessoas que chegam em seus palácios, talvez alcancem na sua vida algo que elas gostariam, mas o seu coração está mal. E aí, sabe o que elas fazem? Por exemplo, muitas pessoas gostariam de casar-se. Elas conseguem até se casar, mas um coração tão magoado, tão ferido, tão machucado, aí sabe o que ela faz? Ela faz o seu cônjuge sofrer. O casamento se torna um fiasco. O casamento se torna uma decepção. E aí essas pessoas que não se curaram antes de se casar, elas dizem para o mundo inteiro que casamento é a pior coisa que tem. Mas não é que casamento seja ruim,
é porque ela entrou num casamento sem estar preparada emocionalmente para isso. Ela fez marido sofrer, esposa sofrer, filhos sofrerem, todo mundo sofreu, porque ela não estava preparada emocionalmente para se casar. Então comece a pensar, se aquilo que Deus está te oferecendo, se você está de fato deixando que Deus te trate emocionalmente. Queridos, tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos de um tratamento de Deus para a gente encarar aquilo que a gente vai fazer. Porque se não der certo, e muito provavelmente não vai dar, a gente vai colocar a culpa no diabo, em Deus, nas pessoas, mas nós não estávamos preparados para encarar aquilo. Passe a ter controle na tua vida, você tem controle sobre ela. Deus te dotou desse controle. Guarde isso, é muito importante. Tem coisa que você não vai controlar, que é a ação das pessoas e a ação de Deus. Mas aquilo que é para você controlar, Deus não vai controlar. Ele vai dizer para você, é você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que dar esse passo. É você que tem que controlar. Então faça isso, que eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai ser bem-sucedido. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos nos preparar para participarmos da ceia. Se você puder, por gentileza, se colocar de pé. Feche os teus olhos e abra o teu coração. E diga para o Senhor, Deus, eu preciso praticar essa palavra nesta noite. Eu preciso entender que aquilo que me fazem comigo, eu não tenho controle. Eu não posso calar ou fechar a boca das pessoas. Eu não posso comandar os pensamentos que elas têm a meu respeito. Eu não posso definir o tempo. Eu não posso controlar aquilo que não está em minhas mãos. Mas eu posso controlar as minhas reações. Eu posso controlar o meu tempo de espera. Eu posso controlar a forma que eu vou lidar com as coisas. Eu posso controlar a minha perseverança em permanecer firme e fiel no Senhor, até que tudo se resolva. Eu posso controlar a minha fé, buscando a tua face, mesmo em meio a situações difíceis. Onde eu não enxergue uma luz no final do túnel, mas a minha fé permanece viva. E eu sei que em um determinado momento as coisas acontecerão. Porque a tua palavra nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é essa alegria que a nossa fé traz em nosso coração. Nós também podemos decidir e temos controle sobre isso em perdoar as pessoas. Perdoar situações que fizeram com a gente, que a gente não esperava. Pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos traíram. Circunstâncias difíceis da vida, que talvez tenha nos feito passar por algum tempo, chorando, lamentando, talvez até pedindo a Deus a morte. Mas nós temos hoje a chance de perdoar. Por isso, Deus, os corações abertos nessa noite, que sejam tratados pelo Senhor. Que estes corações abertos sejam cheios do amor de Cristo, sejam cheios da fé, da esperança, que sejam cheios da tua presença. Deus, que cada coração e mente aberta nessa noite seja um campo fértil para a ação do Espírito Santo. Seja um campo fértil para o Senhor fazer brotar a alegria e a esperança de uma vida nova. Uma vida, Deus, sem acusações. Uma vida sem cadeias emocionais. Sem prisões emocionais. Uma vida, Deus, de saúde espiritual e saúde emocional. Eu oro, Deus, que o Senhor alcance cada coração nesta noite. Tirando, Deus, os sentimentos ruins, os desejos, Deus, que toda vez que essa pessoa tem esse desejo, ela sente ódio no coração. Toda vez que ela pensa sobre isso, ela sente ódio. E esse ódio não está matando a pessoa que é lembrada, mas está matando quem tem o sentimento do ódio. Está morrendo
A pessoa que tem o sentimento de raiva, de vingança, está morrendo. A pessoa que está com um copo de veneno nas mãos. Mas eu te peço, Deus, traga libertação. Traga a cura, traga a restauração. Que cada homem e cada mulher nesta noite sejam alcançados pelo teu favor. Que cada homem e cada mulher nesta noite possa saber que estiveram aqui para ouvir esta palavra. Uma palavra de cuidado do Senhor com as suas vidas. Uma palavra de amor do Senhor para com as suas histórias. Homens e mulheres que ao longo da sua vida viveram uma trajetória difícil como a de José. Uma trajetória de sequidão, de escassez, talvez até de abandono. Mas o Senhor é Deus que, assim como José, que ele permaneceu íntegro na tua presença. O Senhor é Deus que sobre a integridade dos seus filhos, sobre a fidelidade dos teus filhos, o Senhor derramaria a honra sobre eles e no momento certo tudo seria transformado. O Senhor é Deus que pode fazer tudo isso. E é isso que eu te peço, Deus. Visita cada coração nessa noite. Visita cada pensamento, cada lágrima, cada coração magoado, ressentido, para que o Senhor Deus penetre no mais profundo e arranque lá de dentro aquilo que tem impedido os teus filhos de caminharem. Essa é a oração que eu faço a Ti, meu Deus. Essa é a oração que eu faço em gratidão ao Senhor, pedindo a Tua intervenção em nome de Jesus. Amém.